sou Marcos Mortari, está começando mais um Conexão Brasília com a análise política da semana. Uma semana importante que teve a condenação do ex-presidente Lula no Tribunal Regional da 4ª Região, Federal da 4ª Região, né, que não só manteve a condenação, mas ampliou a pena do ex-presidente por decisão unânime dos desembargadores. Vamos comentar um pouquinho esse cenário do ponto de vista eleitoral com 3 especialistas aqui. Paulo Gama, que é analista político da XP Investimentos, Karina Cufa, que é advogada especialista em direito eleitoral, e também aqui Alberto Rolo, que é professor do Mackenzie. Muito obrigado por atender esse convite de vocês 3. Eu vou começar perguntando para os 2 que são especialistas em direito eleitoral. Houve a condenação em segunda instância, mas ainda tem um recurso pela defesa. O que vem depois desse recurso? O que é esperado primeiro do ponto de vista desse recurso e como que isso tudo vai impactar no cenário eleitoral? Naquele momento que o ex-presidente vai tentar registrar a candidatura junto ao TSE e o jogo vai começar a acontecer do ponto de vista eleitoral. Primeiro a Karina, depois o Alberto. Pode ser? Pode, claro. Bom, obrigada pelo convite. Queria cumprimentar aqui meu amigo, Alberto Rolo, cumprimentar vocês aqui também da Infomoney. E o que acontece agora, né? Qual que é o procedimento que vai ser adotado a partir de então com essa condenação? Primeiro de tudo, ele precisa ser publicada a decisão. Sem a publicação, não tem ainda nenhum resultado material no mundo jurídico. Publicada a decisão, é possível que a defesa entre com embargo de declaração, questionando eventualmente uma omissão, uma obscuridade, uma ambiguidade, uma contradição daquela decisão. Se não, também pode entrar com recurso especial ou extraordinário. Recurso especial ele tramita no STJ, extraordinário no STF. Nesse meio tempo, também a defesa pode buscar um habeas corpus para buscar suspender os efeitos daquela decisão, principalmente em relação à prisão. E funcionaria também para o ponto de vista eleitoral? Sim, funcionaria para o ponto de vista eleitoral, porque suspendendo os efeitos acaba também tendo reflexo. Os embargos de declaração, há entendimentos que ele suspenderia os efeitos daquela decisão, tendo em vista que ele integra, né, aquele acórdão. Então, sob o ponto de vista desse entendimento, tanto que no acórdão eles definiram que não haveria prisão até o julgamento dos embargos de declaração, por esse entendimento também poderia a Justiça Eleitoral vir a entender que aquilo também não poderia incidir uma inelegibilidade. Tem precedente em relação a isso, tem um caso de Araújo, Minas Gerais, mas é exceção. A jurisprudência maciça da Justiça Eleitoral entende que deveria necessariamente ter uma liminar porque vale aquela primeira decisão pela condenação do órgão colegiado. Isso até para formalização, para o registro da candidatura, não estamos nem falando do processo posterior, o registro, o primeiro ato. A partir do pedido de registro de candidatura. Na esfera criminal, ele pode, a partir do momento que o presidente do TRF4 recebe os recursos, né, o especial e extraordinário, que porventura forem apresentados, ele, ao fazer o exame de admissibilidade, ele pode receber os recursos e conceder uma liminar, né, suspendendo os efeitos, ou não recebendo o recurso. Esses recursos podem ser apresentado agravo e o agravo, então, é distribuído aos ministros do STJ. Então, o recurso especial e o recurso extraordinário ao STF também pode ser requerida uma medida liminar para suspender os efeitos. Não sei aí se daria tempo para todos esses procedimentos, aí depende, né, se vai entrar com os embargos de declaração ou não, para ver se a gente consegue aí que esse processo suba até o STJ, ao STF, a tempo do registro de candidatura. Apresentado o registro de candidatura até o dia 15 de agosto, no dia seguinte, o ex-presidente pode praticar todos os atos de campanha, então ele pode participar de debate, fazer todos os atos de propaganda, enfim, não tem nenhum impedimento legal que ele possa participar. Recebe recurso do fundo também? Tudo. Sim, recebe recursos do fundo, normalmente, como qualquer candidato que não tem nenhum questionamento. Feito o pedido de registro de candidatura, é publicado um edital, abre-se prazo para impugnações. As impugnações
feitas através de ação de impugnação de registro de candidatura são apresentadas, tem o prazo de defesa, o processo tramita, alegações finais, e o relator emite o voto e vai para julgamento em plenário. E aí, em sendo indeferido, né, cabe ainda recurso. Na esfera eleitoral também cabe embargos de declaração, ou pode optar embargos primeiro e depois o recurso extraordinário para o Supremo, ou pode também decidir ir para o Supremo direto para discutir questões constitucionais. Nesse período da campanha, ele pode, concomitantemente, ele deve concomitantemente buscar um efeito suspensivo para aquela decisão criminal. Conseguindo um efeito suspensivo, ele vai para as urnas, né, no primeiro turno, vamos pensar numa hipótese de primeiro e segundo turno, no primeiro turno, e consegue o registro deferido. E consegue validar os votos. Em sendo indeferido o registro, ele pode ir para a urna, né, porque ele tem um prazo de 20 dias para substituir, mas esse prazo não é... Ele pode decidir, no lugar de fazer a substituição, insistir na candidatura. E ele insistindo, vai para a urna, tendo os votos, né, eles são computados, porém são divulgados como 0 votos. E aí tem alguns precedentes também de candidatos de governo de estado, prefeito, que insistiram na participação no segundo turno, mesmo com registro indeferido. E teve casos que foi dado liminar em mandato de segurança para que ele possa participar do segundo turno. Então, qual o cenário que a gente pode ter? No primeiro turno, vamos pensar agora, levando em conta hoje a última pesquisa. No primeiro turno ficaria ele e Bolsonaro, Marina Silva em terceiro lugar. Os votos dele anulados, quem deveria ir para o segundo turno? Bolsonaro e Marina Silva. Considerando uma eventual liminar que permita que ele participe do segundo turno, ele vai para o segundo turno junto com Bolsonaro. Não conseguindo uma liminar até a data da diplomação, e aí vem uma problemática, né? Porque aí se anula os votos e novas eleições. E aí a gente tem uma discussão, o TSE pacificou isso nas últimas eleições, mas é uma discussão também que pode vir à tona, né? Em relação das novas eleições. Enquanto ele estiver recorrendo, buscando um recurso, uma decisão favorável através de recurso, e não transitar em julgado a decisão dele, pela lei, pela última alteração legislativa, o presidente da Câmara fica como presidente da República. Ou seja, um deputado federal que teve uma votação muitas vezes inexpressiva pode vir a virar o presidente da República, porque não diploma mais o segundo colocado. E pelo entendimento do TSE, com a decisão do TSE, que aí a gente vai ter uma diferenciação, porque vai ser instância ordinária, ou seja, o processo vai começar lá, e pode ser que haja uma modificação nesse sentido, mas na eleição passada foi fixado que com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre registro de candidatura, já poderia se marcar novas eleições. Aí tem um prazo de 90 dias para marcar novas eleições. De qualquer forma, se a gente tiver esse cenário, e aí até o Paulo vai poder trazer a questão desses reflexos que serão reflexos políticos e econômicos em relação a isso, porque a gente pode ter uma situação de no mínimo 90 dias sem um presidente eleito no poder, né? E isso preocupa bastante. Então, esse cenário que pode ser apresentado. O Lula pode ser candidato? Pode, sem problema nenhum. A dificuldade pode vir a tomar posse, ser diplomado e tomar posse. Essa é a nossa maior preocupação. Agora, professor Alberto, o ex-presidente já ontem falava que não ia respeitar aquela decisão e, do ponto de vista eleitoral, ele registra a candidatura dele, não respeita a decisão. E aí? Pois vai ser complicado, né? Primeiro, agradeço, Marcos, o convite. É uma alegria participar aqui com o Paulo e com a minha amiga Karina. Eu quero ser um pouco mais pragmático, por isso que eu pedi para deixar o celular comigo, porque eu vou usar o celular como exemplo. Vamos imaginar, Marcos, que antes de chegar aqui, eu furtei este celular. Então, eu pratiquei um crime. A lei diz que se eu furtar, eu pratiquei um crime. Então, é o mesmo raciocínio que eu quero utilizar para a condenação do Lula. A partir do momento que ele foi condenado,
aplica essa lei da ficha limpa, porque a lei diz que quem foi condenado por órgão colegiado está inelegível. Então, não tenho dúvida, a lei se aplica desde a condenação. Então, hoje o Lula está inelegível. Eu sei que o programa é gravado, mas hoje ele está inelegível e a gente não tem dúvida disso. Só que, no caso do furto, que eu estou me dando como exemplo, é um exemplo aleatório, hein? Não tem nada a ver com o Lula. No caso do furto, que eu estou me dando como exemplo, a justiça é que vai agir, a justiça é que vai julgar. Vai demorar, o processo tem começo, meio e fim. Lá na frente, eu vou ser condenado e vou pagar minha pena. Mesmo raciocínio aqui. O Lula hoje está inelegível, mas ele pode pedir o registro e só a Justiça Eleitoral é que lá na frente vai dizer se ele é ou se ele não é candidato. A partir do momento que essa inelegibilidade for confirmada, ele não é mais candidato. Eu sei que para esse público, o mercado, a economia, os investidores gostam de trabalhar com fatos e com um imponderável. Eu estou falando de fatos. Quais são os fatos? Hoje ele está inelegível, não tem outra chance da Justiça Eleitoral deferir o registro. Mas o prazo que a lei dá para a Justiça Eleitoral é dia 17 de setembro. Prazo limite, prazo final. Pode julgar antes, mas o prazo limite é 17 de setembro. Prazo limite para registro de candidatura, 15 de agosto. Ele deve esperar até esse prazo para lançar, para atrasar esses processos. Eu imagino que aí é uma estratégia, que a gente pode divagar sobre isso, mas o último dia é dia 15 de agosto. Pode pedir antes. Então, dentro desse prazo, vamos imaginar que ele deixe para o último dia 15 de agosto, 17 de setembro, ou até que o TSE julgue, ele é candidato, mas são conceitos jurídicos diferentes. Ser candidato, pedir registro, não significa que ele não está inelegível. Inelegível ele está a partir do julgamento. Só precisa que a justiça reconheça. É isso, essa pequena confusão que está acontecendo, mas isso é um fato. Ela, para reconhecer, precisa ser provocada, é isso ou não? Sim, que é o que a doutora Karina falou, haverá provavelmente impugnações, não é automático, né? Haverá impugnações e aí no bojo dessas impugnações fica decidido essa inelegibilidade, ela fica reconhecida, mas inelegível ele já é. Agora, ele não está mentindo quando ele diz que é candidato, nem o PT está mentindo quando diz que ele vai ser candidato. Não, mas o mesmo exemplo do celular, a justiça é que vai reconhecer isso lá na frente. Agora, o que é o imponderável? O imponderável é a lei eleitoral, só para lembrar, a lei da ficha limpa foi sancionada pelo próprio presidente Lula em 2010, quando ele era presidente, então ele concordou com a lei. A lei eleitoral prevê esses imponderáveis. O que é? Pedir efeito suspensivo. Então, os advogados podem ir no tribunal competente, que vai ser o STJ ou o STF, como disse a doutora Karina, e podem pedir efeito suspensivo. Agora, o que é o imponderável? O efeito suspensivo pode ser deferido ou não. E aí a gente vai ter o reflexo disso lá na Justiça Eleitoral. Agora, o que mais que fala a lei da ficha limpa, Marcos? Ele é candidato até decisão definitiva. Decisão definitiva não vai ser só do TSE. Lógico que se o registro for indeferido, ele vai recorrer para o STF. Enquanto está recorrendo para o STF, ele vai ser candidato, vai estar lá o número na urna. Aí eu vou divergir um pouquinho da doutora Karina. Por quê? Se ele concorrer com o registro indeferido no dia 7 de outubro, isso ela explicou, os votos vão ser 0. Mas aí não tem segundo turno com candidato 0. Se ele não conseguir, entre o primeiro turno e o segundo turno, reverter essa decisão desfavorável, o voto dele é 0, a Justiça Eleitoral vai convocar o segundo e o terceiro colocado. Por que eu posso falar isso com tranquilidade? Já que a lei é a mesma para prefeitos e para governadores, nós temos o exemplo de Osasco. Um exemplo relativamente recente de Osasco, hoje o candidato já é falecido, mas quem é de Osasco e quem for pesquisar na internet vai ver, que é o Celso Giglio. O Celso Giglio ganhou a eleição no primeiro turno, foi o primeiro colocado, mas não conseguiu reverter a decisão no meio do caminho. Aí no segundo turno, quem que a Justiça Eleitoral chamou para disputar a eleição? O segundo e o terceiro. E o terceiro foi eleito, e o terceiro tomou posse, e o terceiro foi prefeito, que é o Lapas. Quem é de Osasco sabe disso. Então, me parece, e aí foi a pequena divergência, me parece que a solução tem que ser a mesma que foi aplicada em Osasco, tem que ser aplicada para o Lula. Então, se o Lula não conseguir, se tiver 0 voto no dia 7 de outubro e não conseguir mudar essa decisão até o segundo turno, não vai ter segundo turno com Lula, não. Esses são os fatos. Os imponderáveis são as liminares, as medidas aí ao longo do caminho. E só para terminar, você perguntou o problema de pregar aí desobediência civil, pregar não respeitar a decisão. Eu fiquei abismado enquanto cidadão, ouvi alguém que foi presidente da República 2 vezes e quer ser presidente da República de novo, dizer para a sociedade, olha, não vou cumprir a lei.
Onde já se viu, tem que ser o maior exemplo e o primeiro exemplo para a sociedade dizer que não vai cumprir a lei. Então, eu acho que é o eleitor que tem que fazer esse peso, essa medida, mas alguém pregar o descumprimento da lei me parece inaceitável. Ô Paulo, mas parece que a estratégia vai se insistir nessa candidatura, mesmo porque não tem alternativa nesse momento que seja mais interessante para o partido até aqui, né? Exato, Marcos. Até pegando carona um pouco aí, enfim, todos esses trâmites que existem, acho que a gente, do lado do mercado, e o que a gente tem dito para lá, é que a gente espera ruídos vindo dessa candidatura do PT e que o Lula vai ser um produtor de ruído pelo menos até agosto, quando o PT pode registrar a candidatura dele. Faz parte da estratégia deles elevar o tom, faz parte da estratégia do PT esse enfrentamento agora, então a gente não espera que eles passaram meses aí dizendo, meses até anos dizendo que tudo isso é uma grande conspiração para evitar que o Lula retome o poder. Não vai ser por uma decisão do TRF que ele vai inverter esse discurso e vai passar a aceitar isso. Tem todo esse problema institucional de um ex-presidente da República bater de frente com uma decisão, dizendo se vai cumprir ou não, enfim, não cabe a ele essa decisão. No limite, se houver uma ordem de prisão e se mandarem executar a sentença, enfim, ele vai preso, não cabe a ele dizer que vai cumprir ou não vai cumprir. Mas a gente espera do PT e dessa estratégia, pelo menos no curto prazo agora, que eles insistam na candidatura do Lula. Como você disse, não existe uma alternativa posta, mas ao mesmo tempo em que isso reacende aí essa vontade do PT de colocar o Lula como candidato e de fazer com que ele force esse discurso, agora o PT tem uma questão mais clara aí, enfim, dada a condenação em segunda instância, ele precisa começar a pensar no que fazer caso o Lula, de fato, essa inelegibilidade dele seja referendada, posso dizer isso, reconhecida pela Justiça Eleitoral. Vai insistir nele, vai levá-lo até correr o risco de você votar nulo e esses votos serem nulos, ou vai tentar alguma substituição lá aos 48 do segundo tempo? Pelo que eles têm dito, faz mais sentido dentro da estratégia deles hoje dizer que vão até o fim. Mas precisa ver lá na prática mesmo o que é que vai fazer mais sentido. Você acredita que no bastidor, lá bem no fundo, lá vai já haver uma discussão mesmo de plano B, por mais que tente se fazer, blindar de todas as formas para que isso não apareça também muito na imprensa, para não enfraquecer o próprio ex-presidente numa situação dessa e também, eventualmente, enfraquecer o partido que depende da candidatura do ex-presidente para também eleger deputados, eleger governadores, exato, os partidos e as forças de apoio todas trabalham em função da expectativa do poder. Se, de repente, todas as forças que poderiam estar com o Lula começarem a perceber que a candidatura está fadada ao fracasso, está fadada a não ser reconhecida, evidentemente cada um vai se acomodar levando o pragmatismo próprio em conta e não só a situação do Lula. Então, enfim, por mais que o PT não queira dizer e insista no Lula, como agora faz sentido dentro da estratégia deles, em algum momento eles precisam pensar no que fazer. A situação está mais clara hoje de que, enfim, a candidatura tem um complicador a mais. Precisa se pensar no que fazer, que seja para tomar a decisão de que vai com o Lula até o fim, mas em algum momento vai ter que colocar isso na mesa e pensar para que lado vão. Doutora Karina, vocês falaram muito dessa questão de maior dificuldade agora de protelar um pouco o processo, porque não cabem embargos infringentes, só os declaratórios que têm uma tramitação mais rápida, como vocês dois colocaram. A questão de ter sido unânime a decisão do TRF4, tanto na pena quanto principalmente no mérito da questão, quer dizer, pela condenação, dá algum recado ao ex-presidente de que esses recursos não vão funcionar no judiciário? Quer dizer, esse processo não vai se atrasar tanto? A ideia é concluir ele o mais rápido possível para não ter uma interferência no processo eleitoral? Dá para enxergar de alguma forma nesse sentido ou não? Eu acho que não seria dar um recado, mas desembargadores, cada um tem a sua formação, né? Tanto que eles fundamentam muitas vezes de formas distintas. Mas no âmbito do TRF, não acredito que vai ser dado nenhum postergamento em relação ao julgamento dos embargos. Como até o Alberto estava falando aqui antes de começar a gravação, tem uma média aí, até divulgada através de pesquisas feitas pela imprensa, uma média de julgamento aí de 30 a 40 dias. Né? Então, na pior das hipóteses, não passa desse período. Né? Então, a gente vai ter um cenário no momento do pedido de registro de candidatura, se ele for feito, de inelegibilidade. Não pode nem questionar aquela jurisprudência que eu citei, né, de relatoria até do ministro Napoleão, de que sem os julgamentos embargos de declaração não poderia surtir os efeitos da inelegibilidade. E até para ressaltar aqui,
aquela divergência que você levantou, na verdade, não é uma divergência, eu concordo plenamente com o seu posicionamento, que ele deveria nem participar do segundo turno. Eu só trouxe aqui, foram 2 casos, que agora eu não me recordo em qual estado foi, de que foi possível o candidato, mesmo indeferido, através de um mandado de segurança, conseguir ir para o segundo turno. Mas eram situações distintas, não estava tratando de um caso como o previsto na linha que trata de crimes da ficha limpa, porque os outros casos, né, quando se fala de improbidade, rejeição de contas, eles são mais subjetivos. Então, o ministro pode avaliar uma decisão do TRE e falar o seguinte: olha, essa decisão aqui não está de acordo com o nosso entendimento. Então, eu vou dar uma liminar para ele participar do segundo turno, porque muito provavelmente o plenário vai entender pelo deferimento do registro. No caso do Lula, como começa no TSE, e vai ter uma decisão do TSE, dificilmente ele conseguiria uma liminar nesse sentido, porque é uma questão mais objetiva. O que exige a linha da ficha limpa? Condenação criminal por um daqueles crimes, que dentre eles está lavagem de dinheiro e corrupção, e basicamente isso, sendo um crime doloso naquela espécie, tendo a decisão do órgão colegiado, e aí concordo também com o Alberto que basta a condenação, só destaquei aqui alguns precedentes que existem e pode deixar o TSE até livre para tomar um posicionamento ou outro, até porque foi uma decisão do plenário, mas eu concordo com ele, já gera inelegibilidade e fica uma situação realmente muito instável, né? Como que agora os embargadores vão se comportar? Eu acho que da maneira que tem se comportado, sem se apresentar muito na imprensa, fazendo um trabalho minucioso. Para um desembargador que teve o cuidado de fazer um voto de 430 laudas, de fato ele estudou muito bem o processo. Eu não li, e ninguém teve ainda acesso à íntegra, porque ele leu partes do voto dele, mas acredito que tenha se debruçado em todos os pontos, né? Deve ter sido um voto minucioso. O prazo eu acho que vai ser o mesmo, e eu acredito também, indo um pouquinho mais além, que vai ser muito difícil um ministro, né, num caso de recurso especial extraordinário, dar uma decisão liminar sobrepondo uma decisão do TRF4, né? Por mais que possa ter fundamentos aí de ordem processual, né, que eu não vou adentrar no mérito, até porque eu não conheço tão a fundo o processo criminal, mas eu acho que teria que ter muita ilegalidade naquele voto do TRF4 para um ministro vir monocraticamente a decidir contrário àquilo. Então, eu acho que o cenário vai ficar realmente muito difícil para o ex-presidente Lula, e acredito que nesse cenário eles vão sustentar uma candidatura, né, um registro de candidatura, como o Alberto bem salientou, a questão da diferença entre ser candidato, né, e de fato tomar posse, né, porque candidato qualquer um pode ser. Agora, ter o registro deferido, ser elegível e poder então ser diplomado e tomar posse é outro assunto. Então, acho que ele vai vir se registrar a candidatura, vai vir com esse argumento de que é candidato, e aí, 20 dias antes da data da eleição, possa vir a substituir, que esse seria um caminho mais seguro por parte dos trabalhadores. Paulo, também, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Alberto, uma coisa que me intriga um pouquinho existem muitos casos já de prefeitos, de governadores que tiveram essa dificuldade e foram barrados numa situação similar. Por que essa situação parece ser tão diferente nesse momento? Não parece. Ela é inusitada, porque é uma candidatura de presidente da República, então atrai mais atenção. Mas perante a lei não tem nenhuma diferença. Por que o prefeito de Osasco, que foi eleito no primeiro turno, quer dizer, fez mais votos no primeiro turno, não pôde participar do segundo turno? Por que é diferente? Por que alguém que está tão bem enquadrado na lei da ficha limpa pode questionar a sua inelegibilidade? E aí o Paulo falou, olha, lógico que isso é uma análise política, estratégia política, mas eu também acho que é a melhor, e você levantou bem, Marcos, quer dizer, para que o PT consiga eleger mais deputados, eleger mais senadores, não pode ter o desastre de não ter uma candidatura forte a presidente. Se não tem o Lula, que seja outro, mas não pode não ter ninguém, não pode ter 0 voto na urna para presidente. Então o PT vai ter que pensar isso sim. E o prazo da lei eleitoral para substituição
17 de setembro também, 20 dias antes. Então, até lá eles vão ter que tomar essa decisão. Se quiserem arriscar, paciência, mas depois não podem reclamar que ficaram com a sua representação diminuída, que é o que eles estão preocupados, né? Eleger menos senadores, eleger menos deputados. Tudo isso tem que ser bem pensado, então não dá para pensar, o PT não é só o Lula, né? O PT também tem outras atuações, o PT também tem outras vontades e necessidades. Não pode definir tudo pensando só no Lula, porque aí ou é tudo ou nada. Será que eles vão querer ou é tudo ou nada? Então, fica realmente complicado. E é o que você disse, se a lei já foi aplicada antes para os outros, tem que ser aplicada para o Lula também, não tem a mínima dúvida. Agora, sem querer falar muito de juridiquês, mas para o internauta ir pesquisar e fazer a sua cabeça, né, Karina? Nós não estamos aqui para fazer a cabeça de ninguém. Então, o que diz a lei das inelegibilidades? Para pesquisar, LC, Lei Complementar 64/90. A Lei da Ficha Limpa alterou a LC 64, é a Lei 135/10, 2010. Essa é a Lei da Ficha Limpa assinada pelo presidente Lula. Artigo 1º, inciso 1º, letra E. Então, são 10 tipos lá, Karina falou, 2 deles o Lula foi condenado. Então, é só ler o que está escrito na lei, ele está inelegível, ponto. Agora, se vai conseguir eliminar ou não, a gente não tem bola de cristal, e aí eu vou concordar veementemente com a Karina, eu também acho que não tem nenhum fundamento jurídico para que um ministro da STJ ou um ministro da STF rasgue 3 votos magistrais e uma sentença magistral e diga, olha, está tudo errado, sou eu que sei mais do que eles de direito. Até porque, tanto no recurso especial quanto no recurso extraordinário, não são examinadas provas. Isso no processo criminal, não são examinadas provas, só requisitos de legalidade e requisitos de constitucionalidade. Então, nesse trilho que é muito estreito, fica difícil o ministro ir lá e falar, não, vamos deixar o Lula ser candidato, vou suspender a inelegibilidade, deixa ele ser candidato até eu julgar o recurso. Eu acho isso muito improvável. Professor, agora... Claro, fica à vontade. Depois da decisão do TRF, a gente escutou, enfim, do lado Supremo, que há um movimento para recolocar em pauta aquele caso que discutia a execução da pena a partir da decisão em segunda instância. Hoje, você pode começar a executar a partir da decisão do TRF, certo? Mas existe, enfim, alguns ministros até propensos a mudar de voto ou construir um caminho intermediário que você só passe a executar a pena a partir da decisão do STJ. Jogando isso para o direito eleitoral, o quanto uma decisão do Supremo nesse sentido pode, além de influenciar aí a possibilidade de prisão do ex-presidente Lula, mas pode ser tratado como um argumento para a questão da inelegibilidade dele? Nesse ponto jurídico específico, Paulo, a discussão é: vale a presunção da inocência ou não? Lá atrás o STF, por 6-5, entendeu que a presunção da inocência tem limitações e a limitação era até o julgamento da segunda instância. Então valia para a prisão, vai valer para o TRF4, se vai conseguir habeas corpus ou não, isso a gente também vai ver no processo criminal. E aí a sua pergunta, tem reflexo no processo eleitoral? Tem, porque a lei da ficha limpa, no caso do Lula, né, está escrito lá naquela linha que eu mencionei, letra E, está escrito lá, condenação criminal com trânsito em julgado ou proferida por órgão colegiado. Então, como aqui a gente não tem trânsito julgado, a gente tem órgão colegiado com possíveis recursos, o raciocínio jurídico acaba sendo o mesmo da prisão, que é presunção de inocência. Então, juridicamente, se o STF examinar essa questão e ministros sinalizaram que vão mudar de lado, né, 6-5 em favor da prisão, se houver uma mudança de entendimento, aí dá para aplicar este novo raciocínio lá na inelegibilidade, dizendo, olha, mas por que eu vou sofrer inelegibilidade antes de esgotamento dos meus recursos? Eu também quero a presunção da inocência. Aí muda a situação de figura, mas precisa ter primeiro o julgamento do STF e eu não me lembro, alguém já noticiou que a ministra Carmen Lúcia quer julgar isso no primeiro semestre. Vamos ver. E essa posição sobre a elegibilidade seria tomada só no momento do registro da candidatura ou de alguma maneira você poderia acionar em abstrato para saber se a ficha limpa seria não precisa, Paulo, porque no registro, nas impugnações, como disse a doutora Karina, eu vou argumentar com isso, na minha defesa. Eu vou dizer, olha, o STF acabou de julgar que vale a presunção de inocência, então eu não posso ficar inelegível porque eu ainda tenho recursos lá na impugnação. E aí, lógico que o TSE vai examinar. Sempre lembrando, no TSE tem 3 ministros que são do STF.
haverá mudanças, né, daqui até a eleição. Sai o ministro Gilmar Mendes, acho que é semana que vem. Depois sai o ministro Luiz Fux, que eu acho que é dia 15 de agosto também. Assume a ministra Rosa Weber. Então, também não vão ser esses 3 ministros do STF que estão lá hoje que vão julgar. Vem o ministro Barroso e o ministro Fachin. Então, eles vão julgar lá no TSE. Mas antes eles já terão examinado isso no STF. E se houver mudança, provavelmente eles terão sido derrotados no plenário do STF. Mantidas as posições originais, sim. Mantidas as posições originais, sim. Veja como é bacana, quer dizer, a gente já tem manifestação. E se alguém for mudar de ideia, como me parece que vai ser o ministro Gilmar Mendes, é um dos que já, se não falou expressamente, sinalizou, ele vai lá e vai dizer, olha, eu pensava assim e estava errado, agora eu vou mudar a minha opinião. Isso não é vergonha, não é vergonha. Olha, eu pensava assim, agora eu vou pensar assado. Só que ele já não vai mais estar no TSE naquele momento. Mas agora, professora, doutora, boa parte, a legislação eleitoral costuma precisa valer um ano antes das eleições para poder, mudanças de regras, tal. Mudança de jurisprudência em cima da hora poderia gerar alguma incerteza, alguma insegurança jurídica de algum ponto? Causa, assim, a gente espera que siga a mesma regra das eleições passadas, pelo menos, né? E assim, não é também comum mudar a jurisprudência em eleição geral, em detrimento de jurisprudências mais severas, né, em eleição municipal. E não seria um fato assim totalmente extraordinário, mas não é o que a gente espera. A gente espera que tenha uma estabilidade jurisprudencial em relação ao decidido e até, voltando à questão que o Alberto estava trazendo, essa questão da condenação criminal antes do trânsito, ou pelo menos com uma posição do STJ, quem inaugurou esse posicionamento foi a própria lei da ficha limpa, que quando ela foi apresentada, mesmo que entenderam que inelegibilidade não era sanção, não era pena, mas era somente um requisito para ser candidato, independente disso, aí que se começou a questionar a possibilidade de haver restrições de direitos, pena, sanção, sem um término do processo, sem se esgotar todos os argumentos de defesa, né? Então, se a gente desmonta esse entendimento do STF em relação à pena, ele pode, sem dúvida nenhuma, replicar em relação à lei da ficha limpa, né? Eu nunca fui defensora da lei da ficha limpa no sentido de que, de fato, ela traz uma instabilidade, porque você imagina uma situação, uma pessoa é condenada por crime, ou até a gente pega outras possibilidades mais frágeis, né, de sustentar uma improbidade administrativa que muitas vezes ela tem a decisão alterada pelo STJ e o STF, e aí você deixa uma pessoa inelegível por um período, porque tem uma condenação do órgão colegiado, e aí quando vem uma alteração, transito em julgado, essa pessoa ficou afastada sem um direito importante, que é de ser votado, durante um período, sendo que ela tinha razão na defesa dela, né? Então, tem dois complicadores aí. Um é você afastar da disputa alguém que não exerceu ainda todo o seu direito de defesa, e de outro lado, se seria justo, moral, né? A gente foge um pouco mais da teoria mais legalista, deixar uma pessoa com 100 processos, né? Ou até menos, mas assim, com processos gravíssimos. E aí eu não estou me referindo ao Lula, porque ele não tem 100, mas tem situações aí de pessoas que têm inúmeros processos, com condenações já por órgão colegiado, e ficar ad eterno, né, numa disputa política. Ele vai lá, assume o poder, as coisas... aí tem a questão do foro de prerrogativa de função também, e até para não falar demais, mas deixar aqui uma provocação, né? Quando o Lula, se o Lula for eleito, tem até aquela questão que a gente estava falando assim, seria muito temerário um ministro dar uma decisão liminar desprestigiando todo o processo até então que foi instaurado. E por quê? Porque essa liminar pode ser, de fato, assim, a salvação do ex-presidente Lula, porque uma vez ele tomando posse, e tem até decisão falando que é a partir de eleito, aquele caso lá de Embu das Artes, né? A partir do momento que ele é eleito, né, e aí mais concretamente toma posse, esses processos eles saem do TRF, né? E aí a gente tem todo um complicador que pode vir a impunidade.
que é o artigo 86 da Constituição, Exato. que fala que o presidente da República não pode ser processado por fatos alheios, estranhos ao exercício do mandato. Então, precisa de autorização para o isso, quer dizer, suspende, né? Suspende o processo, como aconteceu ano passado. E aí, depois que terminar o mandato, volta. E isso também é o tal do imponderável, né? Isso é interessante. Agora, na época, a lei da ficha limpa era um anseio da sociedade por causa da impunidade. E aí, concordo de novo com a doutora Karina, eu acho que tem um problema de inconstitucionalidade, sim. Só que o STF diz que a lei é constitucional. Então, a gente pode até manter as nossas opiniões, mas tem que aplicar, porque o STF diz que a lei é boa para ser aplicada. Né, professor? Imagina se um desses processos de condenação, o crime cometido teria beneficiado numa situação eleitoral, se fosse um favorecimento financeiro que ele pudesse usar os recursos. Usar o dinheiro na campanha. Isso é complicado, exatamente, né? Porque você acabou se beneficiando de uma eventual prática que ainda não foi, de fato, transitada em julgado por completo, né? Só a segunda instância, mas que também poderia... Minha última dúvida, na verdade, agora, é se, de fato, tem uma reversão desse entendimento do STF, se necessariamente a lei da ficha limpa precisa também acompanhar isso, quer dizer, transitar todo o processo, não só a decisão colegiada, ou se pode ser só a decisão do TRF mesmo, também já valendo para a ficha limpa, que tem lá um termo, como você mesmo colocou, né, professor? Não necessariamente, porque se a ministra Carmen Lúcia trouxer esse assunto para ser rediscutido, vai ser pontual sobre prisão. Se a execução da prisão pode começar antes do trânsito em julgado, que, a rigor, não tem nenhuma relação direta com a lei da ficha limpa. Que significa é o pré-requisito, né? Agora, lógico, sob o ponto de vista jurídico, dá para a gente argumentar, né? Quer dizer, se o STF entendeu que exige-se o trânsito em julgado lá, então eu acho que também tem que ter o trânsito em julgado aqui. É mais um argumento. Agora a gente tem que ver como é que os ministros vão decidir. Gente, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença dos dois, dos três, né? O Paulo também, que é companheiro cativo aqui. Acabei até falando dois, mas são três. Paulo, muito obrigado. Karina e professor Alberto. Todos vocês que nos acompanharam também, muito obrigado pela audiência. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas num processo tão complicado que agora vai começar a andar nesse debate eleitoral. Obrigado e esperamos contar com a sua audiência na semana que vem.